Dinamite, que por sua vez é o poder explosivo. Dinamite deriva de dinamite, dinamicidade, fala de velocidade, de movimento. E quando fala disso diz, quando conecta carisma a dinamite, me faz compreender uma coisa. Enquanto carisma é algo que é colocado dentro de nós. Um som que é colocado dentro de nós. Quando fala de dinamite, fala de algo que de dentro sai para fora explodindo com um poder explosivo. E é isso que Deus quer fazer através dos dons, através de nós. Ou seja, colocar dentro de nós aquela unção, aquele carisma, aquele tom que como um poder explosivo explode. E quando nós perdemos o nosso foco daqueles que são os dons mais legais, mais bonitos, mais agradáveis de viver, e começamos a viver com uma perspectiva de como os dons, como o Espírito Santo pode se mover através de nós, então nós podemos começar a viver realmente tudo aquilo que Deus tem em mente para nós, amém? Pensem nisso, eu não estou profetizando, não estou dando palavras, não estou orando por um milagre, eu estou lançando bombas do paraíso na terra, eu não estou apenas fazendo bonito ao fazer coisas espirituais, eu estou permitindo que o céu exploda através de mim, através dos dons que Deus colocou dentro de nós. Os dons não são nossos, são de Deus, mas Deus os coloca dentro de nós para nos permitir nos mover e viver aquelas coisas que Ele quer que vivamos, amém? Eu acho que muitas vezes nós dizemos, eu quero isso, quero aquilo, porque nos falta uma revelação profunda sobre o que realmente deveríamos fazer quando se trata de dons. Paulo dizia, buscai sobretudo o dom de profecia, e falava assim porque dizia, você não percebe, Corinto, você não percebe pessoa X da igreja, que você está buscando o dom, porque o dom é legal, você está buscando o dom que te faz sentir bem, o dom que você gostaria, mas não está buscando aquilo de que a sua igreja precisa neste momento, não está buscando aquela palavra de que a sua igreja precisa nesta estação, você não está buscando aquilo que neste momento precisa ser ativado e liberado aqui na terra. De fato, quando Pedro, muitos teólogos identificam a primeira pregação de Pedro em Atos 2 como uma profecia. Quando Pedro se encontra diante do povo, o Espírito Santo havia descido. Eles tinham falado em línguas, as pessoas tinham entendido o que estavam dizendo, mas Pedro profetizou, começou a pregar, começou a falar com uma linguagem de consolação, de exortação, de encorajamento, de edificação, começou a construir a fé. E 3.000 se juntaram naquele dia, porque Pedro profetizou, porque Pedro permitiu que o Espírito Santo se movesse. Gostaria de pedir aos músicos que subissem, sei que alguns acabaram de descer, me desculpem, sorry, mas 24 horas assim, imaginem, vocês estão treinados, mas eu acredito em uma coisa, acredito em muitas coisas, porque é um vício de linguagem meu. Acredito em uma coisa, acredito que precisamos começar a nos focar de maneira diferente, nos ativar, nos posicionar de forma diferente quando se trata dos nossos dons, daquilo que Deus quer fazer através de nós, daquilo que significa servi-lo, porque eu penso que muitas vezes somos arrivistas, eu quero chegar lá, quero fazer isso, quero aquilo, quero aquele reconhecimento específico, enquanto nos esquecemos do propósito, porque se perdermos de vista a motivação pela qual os dons foram deixados a cada um de nós, então nos tornaremos simplesmente obesos. Eu tinha essa imagem, sabe, de nós cristãos de hoje, cristãos egoístas, que neste momento penso que a igreja está lutando muito com isso, mas em nome de Jesus, todos nós viveremos exatamente aquilo que Deus quer e pode fazer quando deixamos nosso ego de lado. Mas vejo essa imagem de todos nós, talvez como cristãos que estamos aprendendo a nos empanturrar, que estamos aprendendo a nos encher de coisas, a buscar sempre algo a mais, a buscar a conferência mais bonita. Conferências são lindas, estamos jejuando por uma conferência, a buscar sempre a conferência mais bonita, a buscar o dom, o pastor, aquilo que faz a coisa ainda mais legal, a buscar de forma diferente a nova experiência, e vivemos o cristianismo como se fosse uma coleção de experiências, em vez de viver o cristianismo como algo de serviço ao próximo. A igreja, na minha opinião, se nós como igreja não estamos vivendo todos os dons que Deus derramou, é porque estamos excessivamente focados exclusivamente em buscar para nós mesmos.
A cura de repente me interessa porque tenho uma pessoa próxima de mim que talvez esteja doente e não quero subestimar a situação que alguém pode estar enfrentando neste momento, a luta que está vivendo. Eu acredito que Deus pode curar, acredito que Deus pode agir, mas acredito que nós devemos começar a direcionar o nosso olhar para Deus e para os outros, e menos para a solução, para o nosso problema, para aquilo que poderíamos viver, para aquilo que poderíamos fazer. Eu acredito que chegou uma temporada em que podemos nos ativar de uma maneira diferente. Este é o ano do poder, o ano do fortalecimento, do avanço extraordinário. Eu mal posso esperar para ver tudo o que Deus fará, mas eu não quero uma conferência. Eu quero que Deus olhe para a minha vida e diga: você serviu, não é? Ele diz: bravo, você derramou esse dom, você se ativou no Espírito, colocou o outro em primeiro lugar, colocou o outro. E quando profetizamos, aprendemos que importa menos quem somos, importa menos o nosso problema, importa menos a nossa situação, e de repente começa a ter mais valor aquilo que Deus tem para o outro, aquilo que Deus pode fazer através do outro. Começamos a construir a vida dela, e quando chega a luta para aquela pessoa, porque ela foi fortalecida por um ambiente profético, assim como aconteceu com Paulo, com as profetisas, com as filhas de Filipe, quando chega a prova, aquela do profeta Ágabo, a resposta é apenas: eu estou pronto. Eu estou pronta. Eu estou pronta para o que tiver que vir. Eu não estou profetizando para ser mais forte. Eu estou profetizando porque quando chegar o desafio do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, do meu primo, de quem você quiser, aquela pessoa estará pronta. Aquela pessoa poderá enfrentar a luta, poderá enfrentar a prova, poderá enfrentar o desafio. E quero pedir a vocês que se levantem. Estas 24 horas serão muito ativas, não as viveremos de forma passiva, mas quero que possamos ser não apenas espectadores e que possamos permitir que o Espírito Santo seja o protagonista através de cada um de nós. Por isso quero te pedir, aí onde você está, feche os seus olhos, concentre-se simplesmente nisso. Nem pense muito no que estou dizendo ou no ambiente em que você se encontra. Apenas permita que o Espírito Santo seja honrado neste lugar. Busque a Deus aí onde você está. Concentre-se nele. Comece a alinhar seus pensamentos de forma diferente para ele. Comece a pensar ardentemente que o Espírito Santo se mova de uma maneira nova. Que você seja honrado neste lugar. Que você seja honrado através do que pode fazer nesta igreja. Que você seja honrado neste lugar. Comece a falar em línguas com a consciência de que neste momento você está buscando a Deus por você mesmo, porque depois vamos compartilhar aquilo que Deus colocou em nós com os outros. Comece a falar em línguas aí onde você está, com essa consciência. Eu estou falando em línguas, estou me conectando ao céu, porque Deus está prestes a derramar algo para os outros, algo para a igreja. Comece a falar em línguas mais forte. Vamos permitir que esse dom seja ativado, E enquanto você está aí falando em línguas, continue. Chame quem você quiser. Não chame quem você quiser. Chame Deus, chame o Espírito Santo. Diga exatamente o que você sente. Sinta-se livre para se mover em espiritualidade, em espírito. Sinta-se livre, aí onde você está, libere aí onde você está, mova-se assim com liberdade. Se precisar caminhar, caminhe, se quiser se isolar, isole-se, não tem problema, mas permita que o Espírito Santo se mova em você. Fale em línguas aí onde você está, e enquanto fala em línguas, comece a dizer: Deus, me dá revelação do que estou dizendo, me dá interpretação, coloca em mim línguas diferentes do habitual e faz com que eu possa entender, interpretar, decodificar algo do céu, que seja para outra pessoa, que seja para outra pessoa, que seja para a igreja, para quem tu quiseres. Comece a fazer isso aí onde você está. Fale em línguas aí onde você está. Fale em línguas, fale em línguas. Não se canse de falar.
mostro bem claramente, neste momento, alguém já está recebendo interpretação, uma palavra para dar aos outros. Por isso te peço, aí onde você está, se você recebeu algo, está interpretando algo, está compreendendo, decodificando uma mensagem do céu, vai entregar para a pessoa que precisa dessa mensagem, para a pessoa que você sente. Ele colocará diante da sua mente pessoas específicas para quem você deve transmitir aquilo que pode ser um encorajamento, uma oração, uma profecia, uma palavra, mas façamos isso em um só Espírito. E se você ainda não recebeu uma interpretação ou algo desse tipo, continue falando em línguas. Vamos permitir que o Espírito Santo se mova em nós esta noite. Nós não queremos ser espectadores. Não fique apenas andando pela palavra. Se você sentir necessidade, vá falar e dar aquela palavra. Vá se mover, se encher do Espírito. Mas vamos permitir que o Espírito Santo se mova de uma forma diferente. Continue falando em línguas e pedindo interpretação ao Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo quer dar mensagens desta forma. Hoje ele quer dar mensagens desta maneira. Enquanto você está aí onde está, continue buscando o Espírito Santo. Continue buscando a Deus, porque hoje vamos viver coisas incríveis. Vamos viver coisas sobrenaturais. Vamos experimentar aquilo que Deus realmente planejou. E com essas coisas, com esses dons, vamos viver e ver justamente aquilo que nos faltava. Eu via muitas pessoas que talvez estavam começando a se entediar com a vida que estavam levando. E Deus diz: este é o momento em que eu reativo algo em você. Porque onde a profecia não é desprezada, ali o Espírito Santo não pode ser apagado, não pode se apagar. Chame mesmo o Espírito Santo aí onde você está. Fale em línguas em voz alta, com todo o fôlego que há nos seus pulmões. Aí onde você está, busque algo novo e Deus ainda pode te dar palavras para ouvir. Não esperemos para estar aqui. Deus, eu provo neste momento começar a passar e tocar pontos específicos da nossa vida. Vejo muitas pessoas que neste momento estão lutando em seus relacionamentos. Relacionamentos que não são tóxicos, mas difíceis, problemáticos. Pessoas que, por outro lado, estão lutando com problemas de dependência. E Deus me dizia claramente neste momento em que você está vivendo isso, eu quero te pedir, ative-se para dar a alguém. E isso não significa transferir o seu problema, significa ir até uma pessoa e profetizar sobre a vida dela. De que maneira? Você que está vivendo um determinado tipo de situação, um determinado tipo de problema, comece neste momento sabendo que isso é direcionado a você, especialmente em relação a relacionamentos e dependências, que era a direção que eu sentia. Você vai procurar uma pessoa e profetizar sobre essa pessoa. Como? Claro, construa com a sua boca, construa o que Deus pode fazer, abençoe isso talvez. Talvez Deus coloque palavras específicas em sua boca. Talvez não, de qualquer forma, Deus a abençoe sua vida. Mas aproveitemos este momento em que também nós podemos nos encontrar em necessidade para derramar nossas vidas na vida dos outros. Para mim, vá lá, comece a se mover, se isso lhe preocupa de alguma forma, e permita que Deus o use dessa maneira aqui, para que Ele possa nos usar de uma nova maneira. E enquanto você estiver fora do lugar, eu continuarei falando em línguas. Comece a procurar por algo além de Deus. Você diz: Deus, talvez eu precise de uma palavra, preciso de uma resposta, preciso de algo novo. Então comece a buscar, porque hoje Deus responderá, Deus responderá. Perguntem-se se Ele já deu. Pedis e não vos é dado porque pedis mal, diz Tiago. Mas a Bíblia também diz que a oração que fazemos quando falamos em línguas é perfeita, porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, talvez seja justamente aí que você deve começar a falar em línguas com essa consciência. Comece a falar assim: talvez eu não saiba como pedir, talvez eu não saiba como falar, talvez eu não saiba como orar, mas o Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Então, fale em línguas com essa consciência, fale em línguas com a consciência, com a autoridade do Espírito que ressuscitou. Jesus, o Senhor dos mortos, o grande e poderoso Deus, venha o teu glorioso reino e move-te poderosamente entre nós. Em ti está toda a nossa fé, a nossa esperança e a nossa completa confiança. Venha o teu reino eterno.
Move-te e manifesta a tua presença entre nós, com todo o teu poder e a tua glória, para que a tua vontade seja feita na terra como é no céu, e que a tua luz brilhe intensamente em cada coração, transformando vidas e trazendo a verdadeira paz e a justiça divina a todos os povos e nações, para sempre e sempre. Nossa fé em Ti, sim, nossa profunda fé em Ti, venha o Teu reino, que o Teu glorioso reino venha. Move-te entre nós, sim, move-te poderosamente entre nós, em Ti a nossa fé, a nossa inabalável fé está em Ti, ó grande Deus, sim, o grande e eterno Deus, venha o Teu reino, que o Teu reino de justiça venha. Move-te entre nós, move-te com Tua graça entre nós, em Ti a nossa fé, a nossa esperança e fé estão em Ti, ó grande Deus, sim, o grande e soberano Deus, venha o Teu reino, que o Teu reino de amor venha. Move-te entre nós, move-te com Teu Espírito entre nós, em Ti a nossa fé, a nossa completa fé está em Ti, ó grande Deus, sim, o grande e maravilhoso Deus venha, que o Teu reino venha sobre nós. O seu reino, the kingdom, a capacidade de se mover e transitar livremente entre diferentes pontos, locais ou estados, permitindo uma fluidez contínua e sem interrupções. Nós somos Em você nosso, Aliança de casamento. cada um cheio dele. venha o Teu reino glorioso. Move-te poderosamente entre nós, em Ti está toda a nossa fé inabalável, o grande e eterno Deus. Sim, venha o Teu reino de justiça e paz. Move-te com Tua presença santa entre nós, em Ti está a nossa fé mais profunda e verdadeira, o grande e soberano Deus. Que venha o Teu reino de amor e graça. Move-te com Teu Espírito vivificante entre nós, em Ti está a nossa fé completa e absoluta, o grande e maravilhoso Deus. Venha o Teu reino de luz e esperança. Move-te com Tua força divina entre nós. Em Ti está a nossa fé constante e fiel, o grande e todo-poderoso Deus. Venha o Teu reino de salvação e redenção. Move-te com Tua glória manifesta entre nós. Em Ti está a nossa fé que nunca falha, o grande e bom Deus. Venha o Teu reino. Move-te entre nós. Em Ti está a nossa fé, o grande Deus. Venha o Teu reino. Move-te entre nós. Em Ti está a nossa fé, o grande Deus. Venha o Teu reino. Move-te entre nós. Em Ti está a nossa fé, o grande Deus. Venha o Teu reino. Move-te entre nós. Em Ti está a nossa fé, o grande Deus. Venha o Teu reino. Move-te entre nós. Em Ti está a nossa fé, o grande Deus. Venha, e que o Teu reino se estabeleça para sempre em nossos corações e em toda a terra. O Teu reino, move-te entre nós. Em Ti está a nossa fé inabalável. O grande Deus, venha o Teu reino, move-te entre nós, em Ti está a nossa fé, o grande Deus, venha o Teu reino, move-te entre nós, em Ti está a nossa fé. E há uma coisa que notei, tudo muito organizado, tudo fantástico. O Espírito Santo estava me dizendo exatamente isso. Ele me dizia: sabe o que vai trazer o avivamento para todo o continente europeu? A espiritualidade. Não será a teologia, não será a organização, será a loucura de Deus. Em português nós temos uma palavra para quando Deus bagunça tudo, chama-se bagunça. Diga para a pessoa ao seu lado: bagunça. E permita que Deus desfaça os nossos planos, e permita que Deus nos use, e acredite na loucura, e faça com que o Espírito Santo tenha vontade de falar, ao invés de nós pregarmos, que Ele possa falar, e que não haja pregações, porque Ele decidiu que o movimento profético é maravilhoso, e é a espiritualidade que está faltando. Por isso o Senhor nos disse este ano: treine o meu povo para que o céu venha à terra, treine o meu povo para ser livre no Espírito, treine o meu povo para que ele possa agir assim, livres no Espírito, livres no Espírito, livres no Espírito, livres. Por isso então, olhe, levante sua mão a si mesmo, comece a orar em línguas, deixe que o Espírito Santo te guie, deixe que ele te dê aquela impressão. Sabe quando é? Às vezes pensamos que nosso problema com os dons do Espírito é que achamos que é algo poderoso demais, mas amanhã vou falar um pouco mais sobre isso. Mas é para todos os dons. Às vezes é uma impressão, às vezes você olha e diz: não sei o que dizer, mas é atraído por alguém.
E então o Espírito Santo, para você que dá uma palavra, é uma palavra simples, porque às vezes você nem sabe o que está dizendo, mas depois para a pessoa que recebe, para aquela pessoa, ela diz como ele sabe. Isso é algo meu. Por isso às vezes vemos pessoas chorando, rindo. Ontem mesmo eu falava com uma senhora, eu estava em Palma de Montechiaro, na PDG, e essa senhora veio até mim e disse: Pastor Roslin, você se lembra daquela cirurgia pela qual você orou? Obviamente eu não lembrava, e eu assim, sim, claro, não se preocupe. E ela me diz: você orou pela minha cura, lembra de mim? Não sei, mas era idosa, não queria dizer que me lembrava mesmo. Mas ela me disse que desceu para a sala de cirurgia. Para mim era uma oração de fé. Para ela, obviamente, eu não podia saber que ela estava doente. Era tipo, ela sabia que estava doente. De qualquer forma, ela foi ao hospital e disse: me abriram, mas me fecharam e me disseram, com tudo o que tinham, que não sabiam como eu podia estar curada. Às vezes, o que Deus te diz, para você parece simples, mas para a pessoa que recebe, para ela é o poder de Deus. O que precisamos saber é que não existem super-heróis, haverá dúvidas. Quem aqui já pensou: preciso dar essa palavra, mas não deu porque teve medo? Todos os humanos, digam comigo. Depois você pensa: e se não for de Deus? E se Ele me disse, mas não me disse? E quando você está prestes a dizer, pensa: e se não for Ele? Isso é normal. Digam: é normal. Queremos que o sobrenatural de Deus na nossa vida se torne um estilo de vida. Amém? Amém. É exatamente assim. Eu conheci uma pessoa muito importante do meio artístico e tínhamos que fazer uma vigília de oração. E enquanto começávamos a vigília, essa pessoa vinha à minha mente. Mas eu nunca tinha visto essa pessoa de verdade. Só conheci um dia, dei bom dia, e ela me deu o número dela, por uma coisa que não tinha nada a ver com Deus. Então eu estava na vigília e mandei uma mensagem. Mandei assim: não saia da sua casa, desfaça essas malas, não deixe sua esposa. E mandei a mensagem. Quando mandei, me veio a dúvida: e se ele for gay? E se não tiver esposa? E se não tiver mala? E pensei: chega, amanhã já me via nos jornais, aquela é maluca. Então comecei a orar: Deus, me salva, porque vocês pensam que é tudo assim, mas não. Às vezes Deus vai precisar da sua colaboração. Ele te inspira, mas você tem que se expor. Então eu estava ali dizendo: chega, acabou. Porque não perguntei para alguém antes de mandar, tipo: vocês sabem se é homem, se tem família? Mas não fiz isso. Só que depois de algumas horas recebo só isso: obrigado. Mas pensei: pode ser nada. Talvez esse coitado só disse obrigado porque pensou em mim. Mas até hoje esse homem se chama Mário Lavezzi. É muito famoso. Até hoje ele me vê e diz: essa é a mulher que salvou o meu casamento. Ele disse: Pastora Roseli, naquele momento era de madrugada, 2 da manhã. Eu estava fazendo minha mala para sair de casa. Mas quando recebi: não deixe sua esposa, eu parei. E ainda sou casado com aquela mulher até hoje. Ele nem era crente. O Espírito de Deus quer nos usar, mas lembremos, precisamos ser ousados. Às vezes você vai perder a compostura, ok? Porque estamos treinando. Quando você está treinando, ainda não está lá com a medalha, está treinando. Às vezes para no meio do caminho não está treinando, às vezes cansa, tem medo e é treinando todos os dias que chega um momento em que estamos prontos para qualquer prova que Deus colocar diante de nós. Amém? Então, Senhor, nós estamos prontos. Nessas 24 horas, queremos nos mover no Espírito pelo Espírito, queremos aprender mais sobre as coisas espirituais, queremos liberar palavras, não queremos que existam super-heróis, mas queremos que cada um com um dom, um é um braço, outro é um coração, outro é uma perna, cada um com seu dom, promovendo a edificação do corpo de Cristo. Estamos liberando este tempo, estas 24 horas proféticas. Amém? Recebemos uma palavra maravilhosa. A de Timóteo ainda estava no avião. Ouvi a do Matias e vi: uau! Treinamos esses novos ministros incríveis. Deus está levantando uma geração. É uma época de transição. Quem se lembra da palavra profética deste ano? Transição, digam como é.
Transição. Não pensem que é só para sábado. Em toda igreja que vou, estão passando por transição, estão passando para outras gerações. Os mais velhos são grandes treinadores, coaches dessas pessoas. Outra coisa que Deus nos disse, um terremoto na economia entre abril e maio, sim ou não? Um exemplo. Da última vez, enviamos uma mensagem dizendo: pastores, com base naquela palavra, tiramos nosso dinheiro da bolsa e salvamos esse dinheiro. Quando ouvimos a palavra de Deus nos salva. Amém? Outra coisa é treinar, treinar, treinar para o mundo espiritual. Treinar para o mundo espiritual. Quem se converteu apenas por causa de uma boa pregação? A menos que fosse o Espírito Santo falando com você, mas quando você tem uma experiência com Deus, tudo muda. Amém? Digam, nós teremos experiências com Deus. Empower 2025, o ano crucial do treinamento e do fortalecimento espiritual e pessoal.